Olá, meus irmãos, meus parceiros de ministério, tudo bem com vocês? Vocês sabem qual é o propósito eterno de Deus e o que a música tem a ver com o propósito eterno de Deus? Bom, em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 28, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, ali no finalzinho do versículo 28. E aí ele entra no versículo 29 explicando esse propósito. Ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então ele explica, ele fala que Deus, que de antemão nos conheceu, também nos predestinou para que a gente fosse conforme, para que a gente fosse semelhante à imagem do seu Filho, que é Jesus, a fim de que Jesus seja o primogênito, ou seja o primeiro dentre muitos irmãos. E você pode estar se perguntando, bom, mas o que é que a música tem a ver com isso? O que é que o ministério de música tem a ver com isso? Vamos lá. De acordo com esse texto, a gente vê que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos que sejam semelhantes a Jesus. Ou seja, esse propósito ele fala de 3 pilares importantes. Primeiro, uma família. Segundo, de muitos filhos. Terceiro, semelhantes a Jesus. Uma família fala de unidade. Muitos filhos fala de quantidade. E semelhantes a Jesus fala de qualidade. Então, o que é que o Ministério de Música tem a ver com isso? O Ministério de Música ele pode ser uma ferramenta muito poderosa para que a gente também alcance esse propósito eterno de Deus. Quando a gente fala que ele quer ter uma família, ou seja, ele quer unidade, a gente pode promover isso no nosso ministério. A palavra diz que um reino subdividido ele não prospera. No nosso ministério, a gente precisa promover a unidade. Não importa o quanto que as pessoas são talentosas, você pode ter excelentes músicos, excelentes cantores, mas se esse grupo não tiver unido, se esse grupo não tiver coeso, de nada adianta. Você pode até na aparência parecer que tá tudo bem, mas de acordo ali com o coração de Deus, tá tudo em ruínas, porque você não tem unidade, de repente tem competições, de repente tem desavenças e as pessoas não resolvem. Então isso tudo provoca abalos na unidade. Isso tudo mina o ministério. E mais cedo ou mais tarde, o reflexo disso vai aparecer. Mas também o Ministério de Música não atua somente na unidade do próprio grupo. Ele pode também promover a unidade na igreja. Você pode, através do Ministério de Louvor, e eu gosto muito de fazer isso, de cantar músicas que falem de comunhão, de cantar músicas e no momento do louvor você direcionar a igreja para que um irmão vá lá e abrace o outro e declare algo na vida do outro, reafirme o compromisso dele com o irmão, compromisso de aliança, enfim, o nosso compromisso de corpo. A música é muito propícia para ensinar sobre comunhão também. Então vamos lá, o primeiro ponto foi uma família, unidade. Segundo ponto, muitos filhos, ou seja, fala de quantidade. Isso aí tem a ver com o nosso objetivo também de evangelizar tanto na nossa vida individual, no nosso dia a dia, quanto também no coletivo, ou seja, usar a música para também evangelizar, ganhar pessoas para o Senhor, para que as pessoas tenham um encontro verdadeiro com o Senhor através da música. Na parte individual, é muito importante você no dia a dia você ter esse coração de pregar o amor para as pessoas. Fala-se muito por aí que a gente precisa pregar o tempo inteiro e, se preciso, utilizar as palavras. Essa ideia é muito boa, só que também é um pouco perigosa, porque às vezes a gente pode se utilizar disso como desculpa para não pregar. E aí tentar só mostrar com a nossa vida, com a nossa atitude, que é realmente muito importante você ter atitudes que testemunham o Deus que você serve. Mas não é o suficiente. Você precisa pregar, você precisa abrir a boca. Você vê Jesus, ele não pregou só com a vida dele. Ele pregou muito sim com a vida dele, com as atitudes dele, e isso faz toda a diferença. Mas Jesus pregava, Jesus falava o evangelho. É muito importante a gente falar, mas também a gente pode usar a música num contexto coletivo para a gente pregar o evangelho. E aí é muito importante que aquilo que a gente cante, as nossas letras, também leve as pessoas a ter um encontro com o Senhor. E aí a gente contribua com essa segunda parte, que é muitos filhos, ou seja, quantidade. O Senhor deseja quantidade também. E aí vem a terceira parte, que é semelhantes a Jesus. Não adianta você ter muita gente, não adianta você ter unidade, e se essas pessoas não estejam querendo
querendo ou não tenham como visão ou não tenham como alvo serem semelhantes a Jesus. É isso que a gente precisa. O nosso alvo é Cristo. A gente precisa caminhar para Ele. Na nossa vida, no nosso ministério, a gente precisa promover isso com os integrantes. Cada integrante do ministério, ele precisa ter como alvo, como objetivo da vida dele, ser semelhante a Jesus. E isso você só consegue através de um relacionamento com o Senhor. Mas também, na nossa música, no nosso ministério, a gente pode ajudar a promover isso para a igreja também. A gente precisa atuar no ministério de música também para promover a edificação da igreja, para que os irmãos cresçam, para que os irmãos aprendam. E isso tudo a gente pode fazer através da música. É muito bom quando a gente vê que a música ela está sendo usada para edificar a igreja, para a igreja aprender. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E o ministério de louvor pode se encaixar perfeitamente nisso. É muito importante que você, o seu ministério, tenha um coração voltado para isso. Espero que isso tenha abençoado a sua vida, espero que você tenha aprendido mais um pouquinho. E lembre-se, todo ministério é um serviço e todo ministro é um servo.